Deixa eu falar também de outra questão que envolve o Supremo Tribunal Federal. Já tem um voto a mais aí, agora está 4-0 para condenar a deputada Carla Zambelli a 5 anos de prisão, 5 anos e 3 meses de prisão, pela perseguição. Essas imagens que você está vendo aí, é uma perseguição armada em São Paulo ao jornalista Luan Araújo. Isso foi em outubro de 2022, bem na época da eleição de 2022. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, defendeu que Zambelli seja condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal, e ele já foi seguido pelos ministros Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e agora Flávio Dino. Faltam os votos dos outros 7 ministros que precisam se manifestar até às 23h59 da próxima sexta-feira. A Carla Zambelli, Isabela, ela era uma figura muito forte do bolsonarismo, hoje está completamente escanteada nesse segmento, né? Eu acho que isso também é um exemplo de como a extrema-direita lida com as mulheres, né? Então, enfim, eu acho que eu participei inclusive de uma manifestação, né, fazendo pesquisa com eleitores, em que estava a Carla Zambelli, e a Carla Zambelli, enfim, dada a insatisfação dos eleitores, teve que sair com seguranças, enfim, porque ela foi muito hostilizada a ponto de quase chegar em uma violência física contra ela, né? Então eu acho que isso só nos mostra o quanto é uma situação complicada quando as mulheres se envolvem nessas agendas, que são agendas claramente misóginas, que são agendas que não são a favor dos direitos das mulheres, e aí na primeira oportunidade acaba acontecendo o que Bolsonaro vai dizer publicamente depois, que ele perdeu a eleição por causa da Carla Zambelli. Então a Carla Zambelli teria sido a responsável por fazer com que Bolsonaro perdesse a eleição, que é uma acusação pesada, né? Bastante coisa. Então, infelizmente, a gente vê como, enfim, né, infelizmente defender agendas que são agendas antidireitos, agendas misóginas, pode se voltar inclusive para as próprias mulheres que estão nessas agendas. Agora, eu queria comentar uma coisa sobre o caso da Carla Zambelli, se não der tempo, Claro. que primeiro, a gente tem as imagens, né? Então, enfim, eu acho que essas imagens que estão, inclusive, passando agora aqui, né? Não tem o que dizer dessas imagens, né? Ela sai, né, à luz do dia, armada, e ela se posiciona como se ela fosse uma policial, né? Como se ela tivesse um mandato para isso, como se ela tivesse uma atribuição legal para fazer isso e tivesse correndo atrás de um suspeito. E ela coloca esse jornalista no chão, ela humilha esse homem, e ela está do lado do segurança, ela tem apoio desse segurança, e isso está acontecendo na véspera da eleição, num momento em que, inclusive, havia uma legislação que dizia que não podia ter pessoas armadas num determinado perímetro. Então, ou seja, é inequívoco, né? Eu acho que a gente ter essas imagens é uma sorte para a democracia que a gente tem esse registro, mas é realmente assustador a gente pensar o que passa na cabeça de uma pessoa que ainda que tenha, né, seja uma político, etc., mas que se coloca na posição quase como se fosse um agente policial, né, fazendo justiça e correndo atrás de um suspeito, coisa que não está acontecendo, né? E ela estava num lugar em que tinha uma manifestação a favor do Lula, então, ou seja, ela foi para procurar isso, né? Ela sabia que ela ia encontrar apoiadores do Lula e tem essa reação que é completamente descabida. Isso aconteceu no dia 29 de outubro de 2022, né? Foi um dia antes da eleição, e o Luan Araújo, isso foi no bairro dos Jardins, em São Paulo, e o Luan gritou umas palavras em direção a Carla Zambelli, palavras de apoio ao Lula, provocando a deputada, tudo isso, e aí nesse momento a deputada se desequilibra, cai no chão, e aí sai ela e um segurança perseguindo o jornalista pelas ruas, já com a arma em punho, nesse cenário aí que a Isabela descreveu. Tudo indica, né, Samuel, que ela vai ser condenada. Inclusive, existe um pedido aí, e o voto do ministro Gilmar Mendes é para que ela também perca o cargo de deputada, e isso vai acontecer caso ela seja condenada e se esgotem os recursos, ela perde o cargo também. Queria te dar um minutinho que a gente já está quase encerrando para você comentar esse caso também, por favor. Perfeito, Mauro. O caso da Zambelli é muito simples, né? Eu acho que até os advogados dela têm tido defesa de apresentar argumentos, porque não há argumentos, né? Ela saca a arma,
depois, inclusive, que 2 outros seguranças dela também sacam essa arma e perseguem um homem, ela o humilha, ela o ameaça de morte, faz com que fique sujeitado no chão, humilhado, tudo por uma desavença política. Não há qualquer risco à vida dela, não há qualquer ameaça de morte, ele não faz qualquer ato agressivo, violento, que cause dano à integridade física dela, e ela, junto com 6 seguranças, se você observar, são 6 homens ao entorno ajudando ela, 2 deles armados, pelo menos visivelmente também armados, perseguindo uma pessoa que simplesmente desferiu qualquer que seja a palavra contra. Mas isso vira o padrão se a sociedade pode aceitar uma coisa dessa. Então pense-se no lugar de um advogado dizendo que a justiça deve aceitar isso como padrão. Evidentemente não prospera. Então acho que a condenação dela, se não for por unanimidade, vai ser por apenas 2 objeções ali já esperadas, mas vai ser por grande maioria.